precisando de energia, precisando de amor, abraço. Eu tô ficando louca, eu tô na estrada, eu nunca sei da hora. Oxe, o povo do bom. Eu sei. Não tem esse tempo que você tem, então tô usando umas costas. Ih, olha, a Mônica chegou, pronto, a Mônica já chegou. Mas eu posso fazer uma você acha que assim tá ótimo? Tá ótimo. Oi, amor. Então, ser imóvel. Favorável e ao respeito. Eu quero crer no amor numa boa. Isso vale pra qualquer pessoa. E aí eu vejo um novo começo de era. Coxava. Um belo dia, Rodrigo passou pela lagoa. Rodrigo entediado, não sabia o que fazer, estava desempregado, estava sem namorada, estava sem nada. Vamos começar bem devagarzinho. Vamos sem tirar a ponta do pé do chão. E libera ombros. Vai até onde consegue. Se consegue. É um casaco. Nossa, Paulo. o casaco tá atrapalhando. Que arraso, hein? Depois do beijo, sempre um sorriso. Abre um sorriso. Esquerda, começa a dobrar seu tronco como uma toalha. Vai lembrando da forma do sorriso, levantando a bochecha, tá bom? Volta expirando devagar para cima e dobra a coluna. Bacia vai para trás enquanto você dobra a coluna frente. E vai parando devagar. Mas eles já chegaram? A produção tinha me dito que eles iam chegar às 2 horas. Boa tarde, senhoras e senhores! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos! Muito prazer! Eu sou o narrador! Pois é, eles nem se deram o trabalho de me dar um nome. E vocês precisam só ver o roteiro. Na frente das minhas frases tem somente um N de narrador e os 2 pontos. Mas eu não quis causar nenhum conflito, não é? Conflito! Esse é o tema de hoje.
Vamos ao que interessa. Algum de vocês aqui sabe ler mandarim? Mentira, porque eu sou mestre e não sei, senhorita. Pois uma vez me disseram que a palavra crise, que usamos em situações de conflito, significava a união de dois símbolos em mandarim. Este, que significa perigo. E este, que significa oportunidade. Para a filosofia oriental, o conflito é sempre potência. Para o mal ou para o bem. Pode significar a destruição de uma relação ou então gerar a oportunidade de uma convivência mais harmônica. Tudo depende de como a história será contada. A história de hoje é a produção do filme Hamlet, The Musical. O musical. Primeira cena, teste de elenco. Temos compromisso, produção. A meta é o sucesso, satisfação. Alvo de conflitos, confusão. Fazer ou não certo, interrogação. O ego está em jogo. Quem é que tem razão? Somos parte do conjunto, harmonia e criação. O ego está em jogo. Quem é que tem razão? Somos parte do conjunto. Isabel, desligue esse som! Manda entrar o próximo candidato. Próximo! Bom dia! Como vai? Tudo bem? Bom dia. Você já possui alguma experiência como ator de cinema? Mas é claro, madame, eu fiz vários filmes e hoje eu vou apresentar Qual personagem você vai interpretar? o formidável Hamlet, como a senhora pode muito bem ver. Tem alguma razão especial? Eu acredito que ele fala sobre os conflitos da existência. Ok. Pode começar. Perfeitamente. Júlia, eu vou começar aqui. Pode? Adivinhe. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo, dar-lhe fim? Pois quem se importaria? Os açoites e os insultos do mundo? A afronta do opressor, o desdém do orgulhoso? As pontadas do amor humilhado? As delongas da lei? E a prepotência do mal? Quem suportaria? Podendo ele próprio encontrar repouso com o simples. Com o simples. Com o simples! Punhal. E então? Ok. Você gostou? Pode aguardar, tá? Aguarda. Que é assim que a gente... Muito obrigado. Larga! Nós entraremos em contato com você, tá bom? Isabel, encaminha mais um pro Pinel. Que sal CNA. Você não quer que chame segurança, diretora? Não precisa. Diretora, é o seguinte. A Cristina Raia. Não, é a Gabriela Vieira. A estrela do filme. Ela ligou agora e disse que não ia mais poder fazer o filme. Como é que é? O que aconteceu? Ela disse que o contrato, o valor do contrato, o figurino também, ela desistiu. E você não fez nada?
Não, diretora, assim... Olha, eu nem tentei. Eu achei que não era minha função, assim, sabe? Eu achei que não era responsabilidade minha. Não era responsabilidade sua? Pois fique sabendo que a sua responsabilidade é fazer com que esse projeto saia do papel! Desculpe, Isabel, é muita pressão. Para realizar um projeto, vocês suam a camisa, não é mesmo? Com o artista não é diferente. Hoje começam as filmagens. Luz, câmera, ação! Vamos embora pra Passárgada. Espécie de gargarejadores. Mariette, bunda de marmita. Krishnamurti, Krishnamurti, Krishnamurti. Do óleo ao óleo, do óleo ao óleo. Aeiou, 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 e? PQRSTWXYZ. Não! É! Por! Lá! É! Por! Ah! Que? Olha bem o que você fez. Você viu isso? Corta! O que aconteceu pra você parar a cena assim? A cena não foi boa. Ele me machucou de verdade. Desculpe, foi sem querer, diretora. Roberta, eu acho que esse ator não devia estar nesse papel contracenando comigo. Eu decoro os textos, eu cumpro as minhas marcas, eu chego no horário, eu mantenho a minha concentração em cena. Diretora. Eu estudei acting em London, New York. Eu atuo internacionalmente, querida. Eu não preciso ficar aqui ouvindo essas bobagens. Peraí. Você só entrou porque a estrela do filme desistiu, querida. Na verdade só está aqui porque tem contato. É mesmo? E você pra quê? O quê? Quem foi que te colocou aqui? Quero saber quem te colocou aqui. Não, você está enganado. Você está pensando o quê? Que você é o quê? Você está pensando? Você não é nada. Você não é nada. Cala! Você não tem talento e se acha a diva. Como assim não tenho talento? Eu ganhei o Canta TCE, querida. Não chega. E eu te orientei, querido. Eu não trabalho mais nesse clima! Tô fora! Já perceberam que vocês não se ouvem? Vocês não se ouvem. Olha, eu queria dizer uma coisa. Eu já produzi mais de uma dezena de filmes. Vocês sabem qual é que é a chave para o sucesso? O diálogo! O diálogo, gente. Os problemas vão surgir, eles sempre surgem. Mas se vocês não conseguirem sentar, conversar e chegar juntos a uma solução comum, esse projeto não vai sair do papel. E aí? Vocês querem conversar? Roberto, deixa eu roubar o pessoal 5 minutinhos. Obrigado. Diretora, você nem sabe. O patrocinador acabou de ligar, exigindo que a sobrinha dele entrasse
entrasse no teste do filme, senão lhe retiraria o patrocínio. E o motoboy tá com a mãe doente. Então ele não vai poder pegar o cheque do seguro. E sem o cheque do seguro, nós não temos a liberação dos equipamentos de efeitos especiais. Nós não temos o seguro! Pois é. Cadê o nosso cronograma? Ah, então... Nós deveríamos ter isso desde março! Eu sei. Aonde Eu sei, estão doutora. os estagiários? Então, você é estagiário quando pegar os carimbos novos, porque os antigos venceram. E também tem uma coisa, o produtor tá preso no trânsito do Rio de Janeiro. Então ele não vai poder chegar pra pegar os cheques dos técnicos, que tem que ser pagos hoje. E os refletores estão desajustados. O pessoal da limpeza não veio. Você viu que o pessoal da limpeza não tava aqui? Ah, o figurino! O figurino! Você pegou o figurino? Você pegou o figurino? Ele pegou o figurino! Como é que a gente vai seguir? Como é que a gente vai seguir esses prazos, diretora? Ai, a gente não vai seguir esses prazos! Os prazos! Meu Deus! Agora sim, Roberta! Parece que eles estão no caminho certo. Opa, tudo bem? Eu acho que eles vão acabar se entendendo. Você sabe, amigo, eu tava aqui pensando, eu levo jeito pra esse lance meio de campo. Dizem até que tem uns cursos interessantes de mediação por aí, eles fazem até pensar nas empresas. O que foi? Pô, já faz... Jesus! Ai, meu Deus. Alguém pode ajudar aqui? Meu Deus. Roberta, lembra? A gente está correndo contra o tempo, o show tem que continuar. Ai, meu Deus. Por favor, segura aqui. Posso saber quem é você? Sua nova assistente, Solange. Muito prazer. Cadê a Isabel? Eu assumi o lugar dela. Mas, na verdade, eu não tenho muita experiência, sabe? Mas me transferiram para aqui. Disseram que a Isabel estava estressada. Quê? Bem, ordens do chefe. Eu só obedeci. Ah, é? Então você faça um favor, avisa ao seu chefe que a Isabel fez parte de toda a direção desse filme. Assim que ela melhorar, ela volta. Isabel é parte importante. Isso é um critério mais objetivo. Você não acha? Muito obrigada. Estressada, eu. Depois de tantos conflitos e soluções, encontros e desencontros, sabores e dissabores, é chegado o grande dia. Por incrível que pareça, The Musical. O musical. Você nos abriu para o grande festival de cinema. Estamos na sessão de estreia e vocês são nossos convidados VIPs. Daqui a pouco vocês vão escutar uma voz em off que entrará explicando todo o funcionamento. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Festival de Cinema. Hoje teremos a exibição dos 3 filmes selecionados para a etapa final. O primeiro deles será... The Musical, ou musical. Tenham todos um bom filme. Vamos embora pra
Passágara. Espécie de gargarejo, espécie de gargarejadores. Mariette, bunda de marmita. Krishnamurti, Krishnamurti, Krishnamurti. Do alho ao óleo, do óleo ao alho. Aioi. PQRSTWXYZ. Tchu. Não. É. Por. Lá. É. Por. Ah. Que? Você nunca entende o que eu falo. Esta foi a exibição de Unblabla the Musical, o musical. Nós gostaríamos nesse momento de chamar ao palco deste festival as produtoras executivas do filme, senhora Joana Costa e Júlia Nazaré, para que nos brindem com algumas palavras. Em primeiro lugar, a senhora Joana Costa! Boa noite, senhoras e senhores. Eu peço perdão, mas eu vou ler uma breve anotação que eu fiz para essa cerimônia. É com muito orgulho que recebo nessa noite a indicação de Unblabla the Musical, ou musical, para a etapa final do festival. Eu não teria aqui espaço para descrever a aventura que representou a produção desse filme, mas gostaria de destacar que a nossa receita de bolo foi a colaboração. Nós enfrentamos uma série de dificuldades, é claro, mas fomos aos poucos aprendendo a trabalhar em equipe. Eu parabenizo por isso todos aqueles que participaram do processo. Parabéns! Refletindo sobre como poderia terminar a minha fala, eu cheguei a esse trecho do discurso final de O Grande Ditador, filme de Charles Chaplin. Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio. Por que havemos de nos odiar e nos desprezar? Nesse mundo há espaço para todos. Pensamos em demasia, mas sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Sem isso, a vida será de violência e tudo será perdido. Bem, que todos nós possamos tomar essas sábias palavras em uma lição de vida. Muito obrigada. Belas palavras, belas palavras. Muito bem, senhoras e senhores, recebamos agora com uma salva de palmas a produtora Júlia Nazaré! Boa noite a todos e todas. Olha, eu também preparei um discurso, mas chegando aqui, eu pensei que ao invés de ler, eu vou contar uma história para vocês que eu acho que ilustra bem por que nós estamos todos aqui hoje. A história da laranja. Era uma vez um casal que tinha duas filhas, Serafina e Serafininha. Certa vez, as filhas discutiam acirradamente por conta de uma laranja, a única disponível na casa. O pai, avaliando a discussão das filhas e querendo pôr fim à briga, pegou a laranja e entregou aquela que ele achava que estaria com a razão. Sendo assim, a briga continuou. A mãe, por sua vez, resolveu agir com igualdade, pegou a laranja de volta, a repartiu e entregou uma metade para cada filha. Ainda assim,
Elas pareciam contrariadas e tristes. Chegou então o avô, a muito custo, com uma lordose cervical, mas avaliou aquela situação, aquela discussão e resolveu perguntar às netas o que elas queriam fazer com a laranja. Uma delas explicou que queria fazer um doce com a casca da fruta, enquanto a outra queria muito tomar um suco e para isso precisava apenas dos gomos da laranja. Ou seja, os interesses eram perfeitamente conciliáveis. Ao ouvir pela primeira vez essa história, eu pensei, quando existe apenas competição, para que um ganhe, outros necessariamente têm que perder. Já a colaboração se baseia no potencial para sermos todos vencedores, sem que ninguém precise perder. Eu acho que a nossa equipe entendeu e conseguiu pôr isso em prática. Vivemos momentos de tentativas, erros, acertos, rimos, choramos, brigamos, nos paralisamos, né, Isabel? Tô bem, gente, eu tô bem. Pensamos até em desistir, mas hoje estamos aqui celebrando. Por isso, eu agradeço a todos os integrantes da equipe e aproveito para convidá-los ao palco para dividir essa conquista. Muito obrigada. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Eu não poderia deixar de fazer agora os agradecimentos, alguns agradecimentos, a começar pelo elenco, né, que se dispôs a se expor aqui em seu próprio ambiente de trabalho, se entregando, se dedicando. Agradecer
agradecer as chefias que também abriram mão de seus funcionários em momentos que eles poderiam sair naturalmente, mas abriram mão desses funcionários para que eles trabalhassem horas a fio, como nós trabalhamos, a gente vem trabalhando há meses. Quero agradecer ao som, quero agradecer à luz, quero agradecer principalmente ao Breno, que é o diretor, que foi o diretor da peça e que no momento não pôde estar com a gente. Agradecer muito a Denise Teles, que fez o roteiro da peça. A Denise está aqui. Denise, muitíssimo obrigada. Agradecer ao Diego, que foi esse colega querido que eu conheci o ano passado no curso Mediare. Eu fiz o curso Mediare o ano passado, eu resolvi fazer um curso de mediação de conflitos. E lá eu percebi que na mediação, na prática de mediação de conflitos, existe um ingrediente fortíssimo, que é a ética. E que a ética, nós trabalhamos, o momento cultural trabalha muito com as práticas éticas, no sentido de transmitir bem-estar, no sentido de transformar a dinâmica de relações aqui dentro da instituição. E a ética, desde a época dos antigos, desde a época dos estoicos, passando por Spinoza, e com o resgate de Gilles Deleuze, existe uma questão central na ética, que é exatamente a prática de racionalidade. E essa racionalidade que eu quero falar, ela não é o pensamento. A racionalidade é exatamente o controle dos nossos ímpetos. E, para que isso aconteça, é necessário que existam ferramentas para que a gente possa atuar e controlar esses ímpetos. Para isso, nós temos uma especialista aqui, que tem uma caixa de ferramentas enorme. Ela é munida de ferramentas e vai subir aqui ao palco para falar dessa dinâmica, dessa prática de mediação. Tânia Almeida. Quanta luz. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o mediário ao qual a Mônica se referiu, porque coordeno o trabalho e os cursos que nós realizamos lá. E surgiu, ano passado, essa ideia de fazer um link da mediação com o teatro, né? Eu preciso contar um pouquinho para vocês sobre mediação, porque talvez muitos de vocês conheçam, mas alguns não. Eu tenho aqui alguns colegas que vão estar conosco se o nosso tempo precisar se estender um pouquinho, porque eu tenho um compromisso e preciso sair 10 para 1, é isso? Ou 10 para as 2? 10 para as 2. Então, o Vanderlei, a Vânia e o Sérgio, e também o Diego e a Mônica, podem dar continuidade ao diálogo com vocês. Mas queria fazer uma tradução, né? Nós, mediadores, às vezes, participamos das conversas entre as pessoas, quando existem os conflitos, por vezes traduzindo o significado do que elas estão dizendo. Então, eu queria também atuar aqui hoje como tradutora de algumas cenas que a gente viu e no que essas cenas têm a ver com a mediação, né? Primeira coisa, o mundo das narrativas. Narrativas é tudo aquilo que a gente diz ou faz, né? Todas as nossas palavras ditas e aquelas que não são ditas, mas que são atuadas, elas fazem parte de uma caixinha que se chama narrativas. E há uma estatística que é muito surpreendente, porque, em realidade, nós usamos somente nas nossas narrativas com o outro, 3% são compostos por palavras, enquanto 97% são compostos por atitudes, pela sobrancelha que vai para a esquerda ou para a direita, pelo tom de voz que é mais suave ou é mais forte, como a gente viu nas cenas. A mediação trabalha com as narrativas, ela ouve as pessoas e trabalha com esses desentendimentos, juntando a primeira cena que nós vimos aqui, que é perigo e oportunidade. A gente trabalha com situações de crise e, naquele momento em que o perigo parece iminente para aquele relacionamento, aquele momento também é uma oportunidade para que mudanças
possam ser feitas, né? Então, mediação é uma situação em que um terceiro, que estuda comunicação, estuda negociação, possa estar com pessoas em crise, às vezes duas, às vezes muitas, ajudando na tradução desses significados, colecionando essas ideias entre todos e ajudando as pessoas a perceberem que, às vezes, a gente pode colocar um "e" entre as ideias, em vez de colocar um "ou" entre as ideias, né? E ficar competitivo entre a sua ideia e a minha ideia. Então, esse é o nosso trabalho. E como é que ele aparece nessa narrativa chamada teatro, né? Nós vimos uma narrativa aqui onde algumas palavras foram ditas, mas, sendo fiel à estatística dos 3% de palavra e 97% de atitudes e tom de voz, o que nós assistimos foi isso. 3% de palavras, né? E 97% de atitudes. E eu selecionei, das cenas todas que nós assistimos, como é que a mediação pode nos inspirar para um diálogo no cotidiano. Na realidade, a gente assistiu a alguns desencontros de comunicação, né? Mas a comunicação, se ela for cuidadosa entre nós, ela também pode provocar muitos encontros. Eu queria comentar com vocês sobre algumas cenas e queria comentar com vocês sobre a música. Eu não sei o quanto que a gente pode ficar atento a como que a música mostra para a gente quando o cenário está calmo e quando o cenário está tenso, né? Porque, às vezes, a calma ou a tensão não está só com as pessoas. Às vezes, a calma ou a tensão, ela está no ambiente onde a gente está, né? E o ambiente acaba fazendo com que a nossa temperatura aumente e vice-versa. A gente também faz a temperatura do ambiente aumentar. Mas é preciso cuidar também dos ambientes, da forma como a gente faz os nossos ambientes, né? Eles podem ser mais favorecedores de músicas lentas e diálogos mais sonoros, ou a gente pode favorecer para músicas mais duras e diálogos mais duros também. Eu selecionei algumas cenas para a gente perceber como a mediação está contemplada, as ferramentas da mediação estão contempladas na peça. Se vocês se lembrarem do teste de elenco e de como aquela senhora que recebe aquele ator, né, de alguma forma, é muito dura na forma que se dirige a ele, na forma como ela amassa o papel na frente dele, mostrando para ele que o teste dele não tinha sido bom. E, mesmo com um sorriso nos lábios, ela diz, depois a gente entra em contato, né? Mas não sei se o ator, que estava tão entusiasmado pelo papel, ele percebe, mas nós, na plateia, percebemos o quanto que essa forma da gente dizer as coisas, forma de tratar o outro, pode fazer toda a diferença. A mediação cuida disso e pede para que a gente, mesmo para dizer coisas duras, para aqueles que estão conosco, a gente possa dizer de uma forma cuidadosa, porque a forma cuidadosa, ela ajuda a gente a ouvir. A forma dura faz com que a gente se defenda e aí não tem escuta, tem reação, né? Depois eu selecionei a cena dos dois atores que falam uma língua que parece que nem eles entendem, né? Como, às vezes, a gente se dirige assim ao outro, né? Dizendo coisas que usam palavras, que são palavras conhecidas, mas que não... Oi? Mas que não ajudam o outro a perceber do que é que a gente está falando. As palavras nós dois conhecemos, mas do que é que a gente está falando a gente não sabe. Isso é um texto da cantora careca do Ionesco. A gente pegou exatamente para ilustrar esse tipo de situação. E de como a gente, quando está numa situação como essa, atua como aquele ator que tem curso em Londres, né? E tem curso em Nova York. Então, ele tem toda a razão do mundo, porque ele é muito qualificado, né? E porque ele é muito qualificado, o outro é aquele que não sabe nada, né? Eu acredito que essas cenas, em realidade, elas são cenas do nosso cotidiano. Quantas vezes a gente peca na forma,
Quantas vezes a gente cuida da forma? Quantas vezes a gente diz para o outro, olha, a minha experiência mostra que a razão é minha, né? E o outro fica sem razão nenhuma, né? Depois eu selecionei a cena do jeito de cobrar, que fez a secretária virar estátua. Ela foi retirada do palco como estátua, porque ela foi cobrada de uma maneira tão dura, tão dura, tão dura, que ela não sabia como responder, né? Eu tenho um filho que faz 33 anos agora em dezembro e que, em realidade, tem sido, desde o nascimento, o meu maior laboratório. E com ele eu tenho aprendido a cuidar da forma e com ele eu aprendi sobre o jeito de cobrar, né? Quando o jeito de cobrar ajuda o outro a perceber que ele pode fazer diferente do que ele está fazendo, ou quando o nosso jeito de cobrar só ajuda o outro a se defender, como fez a secretária. Está preso no trânsito, não foi possível. Quem é que pegou o figurino? O figurino não está embaixo da sua perna, né? Porque não era possível para ela administrar aquela forma de cobrança. Então, que a gente possa estar atento, principalmente nas nossas relações do cotidiano, com os filhos, os parceiros, as parceiras, nossos funcionários, nossos colegas de trabalho, com essa forma que ela possa ajudar o outro a perceber que ele pode fazer diferente, em vez de ajudar o outro a se defender e distribuir responsabilidades entre outros para não ficar com essa carga tão pesada, né, como único responsável por aquilo que não foi feito. A receita do bolo. No final, a gente toma contato com a receita do bolo, né? E são muitos os ingredientes da receita do bolo, como esses que eu fui selecionando, né? A forma de se dirigir ao outro, a forma de estabelecer uma cobrança, o cuidado com a música que a gente traz para o ambiente, mais suave ou mais forte, e foram acrescentados outros ingredientes, como a colaboração. Colaborar é trabalhar junto, né? Trabalhar junto não só no cenário de trabalho, trabalhar junto nas nossas casas, com aqueles que integram a nossa família e também com aqueles que integram as nossas equipes de produção de relatórios e cronogramas e etc, etc, etc. E os atores dizem, na colaboração todos ganham, né? Na competição, um tem razão, o outro não tem razão. Um ganha e o outro perde. Fica sendo um ambiente, uma música muito dura de convivência, né? Se o resultado da nossa convivência for alguém com razão e alguém sem nenhuma razão ou com pouquíssima razão. Então, que a gente possa se lembrar, dentre todos os ingredientes, da colaboração. E a história da laranja é mágica, né? E eu quero terminar a minha fala com a história da laranja, para que ela possa ser complementada pelos outros colegas que também estão aqui, e vocês também possam trazer perguntas, além das falas do Diego e da Mônica. Ela é mágica, porque ela diz para a gente, cuidado, se você for atribuir razão a um só. Cuidado se a gente não identificar que todos nós somos responsáveis pela música que trazemos para o ambiente. Cuidado se você apresentar uma solução muito rápida, sem perguntar, sem consultar, sem saber o que as pessoas acham daquilo que vai ser decidido. A solução pode ser, logicamente, super adequada, mas pode não atender, né? Se eu ocupasse um tempinho perguntando, eu ia saber que uma filha queria o suco e que a outra filha queria a casca. Uma queria usar o bagaço para produzir sumo e a outra queria usar a casca para produzir doce. E se um tempinho pequeno, ou às vezes um pouco mais longo de pergunta, para saber o que o outro pensa e para saber o que o outro quer, puder fazer parte da nossa convivência, talvez a gente não precise sair dividindo tantas laranjas como a gente provavelmente tem feito, né? E possamos ajudar a criar soluções e a construir soluções em que todos podem ganhar mais do que a gente supõe que é possível e que todos possam sair mais satisfeitos, né? Então, satisfação mútua fica sendo um último ingrediente na minha fala, né?
que vocês tragam outros, que a gente possa sempre criar soluções que nos atendam sem desatender o outro. Ou, se precisar desatender, que todos nós possamos sair da situação um pouco desatendidos, né? Que esse desatendido também possa ser dividido com o outro. Então, quero muito agradecer por essa oportunidade, muito de transformar esses benefícios e essas ferramentas da mediação, vê-los tão bem representados através de cenas do cotidiano e pela oportunidade de convidar a todos nós a percebermos como que o nosso dia a dia, se ele está produzindo músicas muito duras e muito ruídos, nós somos os responsáveis por trazer para esse cotidiano músicas mais suaves e que possam ajudar o outro a estar conosco de uma forma em que a comunicação seja produtiva e seja agradável. Tá? Muito obrigada a todos vocês. Vou falar um negocinho. Então, eu queria falar sobre isso, complementando o que a Tânia está dizendo, da importância que essas práticas têm para mudar a dinâmica de relação entre pessoas e, consequentemente, entre os lugares onde se vive, no meio familiar e no meio profissional, nas instituições. Essas práticas de composição, porque o trabalho que nós fizemos hoje, na realidade, foi uma prática de composição. Nós tivemos momentos difíceis, momentos de conflitos, que foram contornados, naturalmente, em função de uma série de fatores, mas que, como nem sempre o conflito é uma coisa ruim, depende do que se faz com ele. O conflito pode ser um fator de crescimento também, né? E, no nosso caso aqui, foi um trabalho de composição, onde todos se deram as mãos, onde cada um contribuiu, colaborou com sugestões que foram acatadas. E é muito bom você trabalhar sabendo que você é autor daquele processo também, você é autor daquela obra também. Quer dizer, não é um trabalho de um só. Nós temos uma pessoa na plateia, que é a Denise Teles, que foi fantástica, que começou a ideia de fazer uma metáfora no set de filmagem, foi a Denise. E foi da Denise. E Diego colocou todas as ferramentas de mediação, trazendo bem para o foco da nossa questão a ser tratada. Então, eu queria dizer que nós trabalhamos aqui, o Momento Cultural trabalha muito com a questão ética, que não é uma questão moral, é uma questão, exatamente como eu já falei antes, de produzir racionalidade, né? E contendo ímpetos por meio dessas práticas que promovem bem-estar e aproximam as pessoas, né? Você, quando controla seus ímpetos, você, quando usa sua razão, você percebe que o outro é uma singularidade, é uma outra singularidade, com suas questões, com seus problemas, né? E quando a gente tem essa capacidade, quando a gente tem essa empatia ao olhar o outro, a relação se torna mais fácil. E o resultado, dentro de casa, ou principalmente na empresa e nas instituições, é muito mais profícuo. Nós saímos ganhando, é o que a Tânia está falando, a conciliação, a composição, todos saem ganhando. E é essa ideia, quer dizer, uma ideia de um embrião, obviamente, são culturas que levam anos, né, para serem implementadas, para serem assimiladas, mas é um caminho, e é esse caminho que a gente tenta aqui no Momento Cultural, e todos os nossos colegas que abraçam essa crença com a gente tenta seguir. Eu agradeço muito a vocês, porque nós temos tido muito apoio de todos. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço àqueles que são da instituição e que ainda permanecem aqui, porque a gente vai prolongar um pouquinho a nossa discussão, mas eu prometo que serei breve. Nessa nossa distribuição de falas, coube a mim a responsabilidade de descrever um pouquinho o processo, como que isso se deu. E foi muito interessante, porque eu sou ator amador, eu já havia estudado teatro, e me encantei pela mediação, e a gente fez o mesmo curso em 2014 no Mediare. Inclusive, eu estou aqui promovendo, né, que é um curso maravilhoso, um curso de mediação de conflitos básico do Mediare. E a gente surgiu essa ideia, a ideia foi da Mônica, de traduzir, como muito bem disse aqui a Tânia, para um formato teatral. A gente havia inicialmente concebido que a gente retrataria em palco um ambiente institucional,
que não necessariamente do TCE, né, teria que ser algo impessoal, mas um ambiente institucional em que os conflitos se davam. E aí veio a brilhante ideia da Denise, que foi a roteirista principal. Eu fiz vários adendos aí, tá, Denise? Mas o crédito é seu. E ela disse, gente, talvez seja mais interessante a gente metaforizar esse contexto para que a peça se torne algo impessoal e não gere nenhum constrangimento entre os funcionários do TCE. Então a gente pensou num ambiente de produção de um filme, porque todas as questões que surgem em ambientes institucionais surgem em todos os ambientes não formais, digamos assim, né? Então, no processo de produção de uma peça, amadora ou não, você tem o sujeito que tem um ego mais inflado, você tem a pessoa que é mais ansiosa e que está querendo controlar todo o processo, você tem aquela diretora que tem um modo de falar mais brusco. Então, a gente achou essa ideia genial e a gente encampou essa ideia. A mim coube, nesse processo, inserir essas ferramentas para que depois a Tânia pudesse trazer o aporte dela técnico sobre a mediação de conflitos. Então, a história da laranja, no prólogo, os sinais, que é o que a gente aprende no primeiro dia de aula, né, que o conflito ele é, ao mesmo tempo, uma oportunidade, uma crise, etc. A gente foi inserindo aos poucos e eu fico muito contente, muito emocionado e muito satisfeito com o resultado desse trabalho. Eu gostaria, agora, de apresentar minha percepção pessoal sobre o que representou esse processo, para além dessa descrição objetiva, né? Eu acho que, para além de reflexões pessoais que não dizem respeito à mediação de conflitos, como a percepção de que todos nós podemos ser atores, porque o que vocês viram hoje aqui foi uma peça profissional, né? A Beth, que é a diretora, nunca fez nada. Ela nunca cantou, nunca atuou. Ela é uma servidora da casa, né? O Zeca essa é a proposta. É essa a proposta. O Zeca, a mesma coisa, né? Então, as pessoas que atuaram aqui não são atores e atrizes profissionais. Então, essa percepção pessoal, que não diz respeito à mediação de conflitos, mas que é extremamente importante, é essa, né? De que todos nós temos esse artista dentro de nós. Agora, trazendo para o nosso tema central aqui, eu poderia dizer, sem menor constrangimento, né, Mônica, que esse processo de produção da peça foi uma mediação de conflitos. Em princípio, isso poderia depor contra nós, né? Porque como duas pessoas formadas pelo mediário poderiam deixar um conflito surgir, em primeiro lugar, né? A gente deveria evitar esse tipo de situação. Mas é justamente o que a Mônica falou. Depende de como você enfrenta ou encara o conflito. O conflito em si, na essência, é a divergência de interesses, de posições, né? De posicionamentos. E, na verdade, o que pode ser negativo ou positivo é o manejo do conflito. Como você vai manejar o conflito? Pode ser de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva. E eu queria trazer aqui para vocês como que o manejo pode ser positivo, a partir da experiência que eu tive aqui. Eu acho que 2 ingredientes foram fundamentais, falando novamente da receita de bolo. O primeiro foi um ambiente de segurança emocional. Ou seja, as pessoas elas se sentiam confortáveis em apresentar a sua perspectiva. Em um ambiente em que não existe segurança emocional, as pessoas sequer falam. E aí elas vão acumulando esse ressentimento e depois estouram, normalmente com uma forma mais brusca, uma forma violenta, né? E não saudável. Então, eu senti muito isso aqui. A Mônica e eu conversamos diversas vezes, a Rô, que era a narradora, o personagem principal, conversou comigo, me ligava bastante, né, para a gente conversar sobre isso, e eu senti que isso foi um ingrediente extremamente importante. O segundo ingrediente foi a criatividade. E num processo artístico, nada mais natural, porque a gente sempre pensava proativamente sobre os nossos conflitos, sobre essas divergências de opinião. Então, a gente, tendo uma divergência, via como a gente pode resolver isso? Vamos pensar 1, 2, 3 possibilidades, e aí a gente pensa em como arranjar isso. Essa, inclusive, é uma ferramenta de negociação, né? Pensar sempre, quando a gente está em conflito, em mais de 2 possibilidades de resolução de benefício mútuo, justamente para que a gente não mantenha essa polarização entre o que é certo para você e o que é certo para mim. Então, quando a gente via um conflito, a gente sempre pensava, bem, como a gente pode resolver isso? E não, pô, quem gerou isso? Foi você? Não foi você? Então, a gente saía de um ambiente de atribuição de culpa, de responsabilização, para um ambiente proativo de busca de soluções alternativas que poderiam gerar o benefício mútuo. Isso aqui eu poderia citar milhões de exemplos, né? Esse agradecimento que vocês viram hoje, a gente ensaiou hoje, logo antes da peça. Porque a gente viu, gente, a gente vai acabar de cantar aqui em círculo, vai simplesmente sair, e como que eu e a Mônica vamos aparecer na frente para chamar a Tânia?
A gente tem que pensar em uma outra forma. Em vez da Mônica virar para mim e falar, Diego, como você não pensou nisso? Você teve 3 meses para pensar nisso e não pensou, Diego? Ela disse, Diego, o que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos pensar em alternativas. E a gente pensou e fez. Então, eu acho que essa é uma maneira positiva de você manejar os conflitos, né? Você criar um ambiente emocionalmente seguro e você pensar sempre de modo proativo nas soluções que podem atender a todos os envolvidos, né? Eu fico muito lisonjeado com o convite da Mônica, muito satisfeito com a parceria com a Tânia, porque eu represento aqui o Mediare também. Eu vim trabalhar no projeto pelo Mediare, né? O contrato está em nosso nome, e com as parcerias que essas experiências dos últimos meses me deram, né? Principalmente com a Tânia e com a melhor turma de todas, que é a turma 2014 Mediare, me proporcionaram, né? O Sérgio está aqui, ele é testemunha disso. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo restante de dia, viu? Obrigada.